E o mais interessante dessa cena é que ela foi totalmente improvisada. O criador só chegou para as atrizes e pediu para uma voar no pescoço da outra. E as duas levaram essa história bem a sério. A cena chegou num ponto em que a Zendaya pegou um caco de vidro e avançou sobre a atriz que interpreta a mãe dela. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre Euphoria, uma série da HBO que foi lançada no ano passado e que no último domingo teve um episódio especial que serve de introdução para a segunda temporada da série, que tem previsão de estreia para 2021. Euphoria conta a história de um grupo de jovens em meio às suas experiências pessoais que envolvem drogas, amizade, amor, traumas, sexo e sexualidade. A trama foca na personagem Rue, uma adolescente em recuperação do seu vício de drogas e que luta para encontrar o seu lugar no mundo. A série estreou em junho do ano passado e antes que a primeira temporada terminasse, a HBO confirmou a segunda temporada da série. A pré-produção teria início em março desse ano com a primeira leitura do roteiro e as filmagens seriam feitas no segundo trimestre desse ano. Só que por causa da pandemia, a produção teve que ser pausada por tempo indefinido. Só que para que os fãs não ficassem tanto tempo longe assim da Rue, a HBO encomendou outros 2 episódios especiais, sendo que o primeiro deles, o Trouble Don't Last Always, estreou no domingo passado e ele retoma a história a partir do final da primeira temporada. Euphoria foi criada pelo Sam Levinson e ela é baseada numa minissérie israelense de mesmo nome e que foi lançada em 2012. Na versão original, a história se passa nos anos 90 e ela também conta a história de um grupo de adolescentes e as suas experiências com droga e sexo. A versão americana é a primeira drama adolescente produzido pela HBO. A pré-produção começou lá em junho de 2017, quando o canal anunciou essa adaptação, e em março de 2018 ele encomendou o piloto. Alguns meses depois, o canal garantiu a produção da primeira temporada completa. O Sam Levinson utilizou a experiência pessoal dele da época de adolescente em que ele era usuário de drogas para construir a história da Rue. No escritório dele da pré-produção, ele tinha um quadro onde ele espalhou todos os personagens e na personagem principal ele já tinha a foto da Zendaya. Ele revelou que a série não teria sido a mesma sem a participação da atriz. A Zendaya revelou em uma entrevista para Entertainment Weekly que ela ficou sabendo dessa história do quadro quando ela encontrou o showrunner pela primeira vez para discutir a história de Euphoria. Ela ficou chocada e pensou que era brincadeira dele. Antes de interpretar essa personagem pesadíssima da Rue, ela já tinha feito parte do elenco de uma série da Disney Channel e também já tinha se aventurado no mundo da música quando em 2011 ela lançou 2 singles. E em Euphoria, ela traz toda essa bagagem, principalmente na cena final da primeira temporada, quando ela canta a música All of Us junto com o produtor Labyrinth. E como parceira de cena, a Zendaya tem a talentosíssima Hunter Schafer, que por incrível que pareça, faz a estreia dela como atriz no papel da Jules, a melhor amiga da Rue. A Hunter revelou em uma entrevista para uma rádio americana que ela gosta que as pessoas saibam que ela não é uma mulher cis e que ela sente muito orgulho de ser uma pessoa trans. Antes de participar da série, ela era modelo e estudante de design e ela sempre foi uma ativista pela causa LGBTQ. Por esse motivo, a revista Queer a nomeou entre as 50 heroínas e heróis que lideram os Estados Unidos rumo à igualdade, dignidade e respeito para todas as pessoas. Além da Hunter, que conseguiu o teste para o papel através do Instagram, um outro ator que foi escalado para o elenco de uma forma nada convencional foi o Angus Cloud, que interpreta o traficante Fresco. Um produtor da série estava andando por Manhattan, viu o Angus e ofereceu um teste para ele, mesmo que na época ele nem ator fosse. Uma outra produtora viu o vídeo do teste e achou ele perfeito para o papel.
Ele então voou para Los Angeles e, sem ter dinheiro nenhum, ele ficava pulando de Airbnb em Airbnb. Só que depois, com a grana que ele ganhou com a primeira temporada, ele conseguiu um apartamento e começou as aulas de atuação. Já uma atriz que teve um caminho bem mais difícil que o Angus para entrar para o elenco de Euphoria foi a Barbie Ferreira, que teve que fazer 7 testes para conseguir o papel da Cat Hernandez. E pelo sobrenome da atriz já dá para perceber um pouco a descendência dela. É que apesar dela ter nascido nos Estados Unidos, a mãe dela é brasileira e, ao contrário do que ela mesma pensa, ela fala muito bem o português. Eu tô aqui, tá bom? Só que meu português não é bom não, então não consigo falar muito. Uma outra atriz de descendência latina na série é a Alexa Demi, que interpreta a Maddie na série. E a participação dela no elenco tem umas coincidências bem bizarras. A primeira delas é que um dia ela foi comprar um sanduíche e um dos tipos de queijo tinha o nome de Euphoria. Além disso, ela tinha sonhado que se tornaria amiga da Zendaya mesmo antes de conhecer a atriz. E por fim, ela falou que no dia do teste, quando ela viu o ator Jacob Elord, ela pressentiu que ele interpretaria o Nate. E foi exatamente isso que aconteceu. Em uma entrevista, Jacob Elord revelou que durante o período dos testes ele estava sem grana, praticamente sem casa e nem empresário ele tinha. E para piorar toda essa situação, ele esqueceu as falas durante o teste. Mas aparentemente os produtores relevaram esse fato porque eles perceberam que o ator tinha um dom natural. Apesar dele ser o vilão da série, o ator falou que a gravação das cenas em que ele maltrata a personagem Maddie era muito difícil de fazer, principalmente pelo fato dos dois atores terem se dado muito bem. Além disso, ele teve uma outra dificuldade na gravação de uma das cenas mais fortes da primeira temporada. Essa cena faz parte do final da primeira temporada e nela o personagem Nate bate a cabeça diversas vezes no chão em uma briga que ele tem com o pai. O ator revelou que, terminadas as gravações, ele ficou com uma lesão na cabeça e chegou a vomitar. Só que para deixar essa cena o mais real possível, os dois atores decidiram brigar de verdade. E uma outra briga familiar bem pesada que acontece na série é entre a Rue e a mãe dela. E o mais interessante dessa cena é que ela foi totalmente improvisada. O criador só chegou para as atrizes e pediu para uma voar no pescoço da outra. E as duas levaram essa história bem a sério. A cena chegou num ponto em que a Zendaya pegou um caco de vidro e avançou sobre a atriz que interpreta a mãe dela. Para a gravação dessas cenas e de várias outras da série, o diretor de fotografia de Euphoria teve duas inspirações principais. A primeira delas são as fotografias do Todd Hido, com cenários decadentes do subúrbio americano, principalmente utilizando as luzes e as cores que o artista usa nas fotos. Ele também se inspirou no filme Magnolia, com os close-ups longos e também os planos sequência que contam várias histórias em um mesmo take. E essas referências podem ser vistas em duas cenas icônicas da série. A primeira delas é o episódio que se passa em um parque de diversões e o diretor teve que criar o storyboard antes que o cenário fosse levantado depois que se alugasse os brinquedos para compor o set de filmagem. E tudo isso foi posto de pé em só 2 dias. A cena de abertura do episódio tinha por objetivo apresentar onde cada personagem estava no parque. O diretor queria que parecesse um plano sequência, mas na verdade essa cena foi filmada em 5 partes separadas e elas foram conectadas de forma a parecer uma cena só. Já para a cena em que a Rue passa pelo corredor sob efeito de drogas, os produtores tiveram que construir um outro tipo de set. Foi montada uma sala que girava em um eixo e quando a Rue sai drogada do banheiro, esse corredor gira mantendo a atriz sempre no centro da cena. E para fazer com que os figurantes girassem junto com o corredor, eles ficavam literalmente presos ao chão, assim como os adereços de cena. E a forma explícita que a série retrata o abuso de drogas e o sexo na adolescência gerou um certo desconforto em parte da crítica. O site IndieWire chamou Euphoria de um show de horrores. Ao mesmo tempo, um outro site fez uma pesquisa com um grupo de adolescentes que tem idade parecida com os personagens da série e eles falaram que Euphoria é bem realista. E eles complementaram dizendo que se eles não passaram por essas experiências, eles conhecem pelo menos uma
uma pessoa que passou. Apesar de toda essa crítica, no Rotten Tomatoes a série tá com uma nota de 82% e no Metacritic de 68%. E no Emmy desse ano, a Zendaya ganhou o prêmio de atriz em série drama e ela se tornou a atriz mais jovem a levar esse prêmio. Pessoal, apesar de ser uma série bem pesada e de tratar de temas delicados, deem uma chance pra Euphoria que vocês não vão se arrepender. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!